dentro desse panorama jurídico em que o Brasil se encontra hoje, com essa Constituição, que embora o Canutilho tenha abdicado de denominá-la dirigente em algumas manifestações, ele repensou, ele já fala em Constituição ecológica, não no sentido que eu gostaria de ambientalismo, mas independentemente do autor da expressão, a Constituição do Brasil é um projeto, é um plano, é uma promessa. E a concretização dessas promessas depende de todos, mas depende essencialmente da comunidade jurídica. E nela, o Poder Judiciário é um elemento imprescindível à concretização dessas promessas. Nós vemos desde o preâmbulo da Constituição que o Constituinte quer fazer do Brasil uma sociedade fraterna, justa, solidária, sem preconceitos, com redução das desigualdades, com a resolução pacífica dos conflitos, embora na ordem internacional isso não pode nos impedir de pensar que se vale para o exterior com muito maior razão, deva valer aqui dentro do nosso território. As soluções devem ser procuradas pela via pacífica, pela harmonização. E a existência de 100 milhões de processos em curso nas várias instâncias da justiça brasileira só pode significar uma patologia. Não é normal que uma nação com 200 milhões de pessoas tenha 100 milhões de processos em curso, de ações judiciais. Nós sabemos que o Estado é um grande cliente em todas as suas configurações, mas mesmo assim há uma preocupação grande com o excesso de judicialização, com o demandismo, com a formação adversarial das faculdades, não é? E nós não estamos falando aqui, não estou falando como juiz que quer ter menos carga de trabalho, quer ter um número razoável de processos para que as decisões possam vir a ser realmente o fruto de uma maturação do pensamento, de reflexão, de meditação. Não é isso. O problema mais grave do excesso de demandas é a nossa perseverança num modelo de sociedade tutelada, puerilizada, que não conseguirá fazer mais nada de uma forma autônoma, senão recorrendo à heteronomia do Estado juiz que vai decidir a sua vida. Então, a parte que senta, consegue conversar, dialogar e entender por que o outro está resistindo à sua pretensão e depois chega, às vezes constrangido, sem muita espontaneidade, mas voluntariamente a um acordo, ele chegou a uma solução eticamente superior, porque foi produzida pela autonomia do sujeito. Ele não é mais o objeto que sofrerá a incidência da vontade heterônoma de um ser excluído e considerado imparcial, neutral, né? Nós, juízes, sabemos que não existe essa possibilidade da neutralidade absoluta, da imparcialidade absoluta, que isso é ficção, e nós trabalhamos muito com ficção. E, portanto, uma das políticas públicas que deveriam ser efetivamente perseguidas pelo Estado brasileiro, pelos responsáveis do Estado brasileiro, seria essa de devolver à cidadania a sua capacidade de ser sujeito, para que nós possamos um dia introduzir ou implementar no Brasil a democracia participativa, que hoje está cada dia mais distante quando nós consideramos as pessoas seres inferiores que precisam da tutela estatal em todos os aspectos. Nós desprezamos a capacidade de trabalho, a iniciativa, e depois se pleiteia segurança jurídica. Se a única certeza que esta era nos sugere é a incerteza, se nós não temos
perspectiva de definitividade em nada, por que insistir em segurança jurídica quando a insegurança é o signo desta era? Desculpem pela reflexão, pelo desabafo em voz alta, mas agora os senhores terão um curso como deve ser, dentro da dogmática e dos propósitos da Escola Paulista da Magistratura. Eu faço um corte histórico a partir do liberalismo, porque não adianta ir para trás no absolutismo, que isso já não tem tanta correlação direta. Então o meu corte histórico começa lá no liberalismo, que era, no seu eixo político, demandado por essas 4 categorias que estão na tela: o consentimento individual, a representação, o constitucionalismo e a dita cuja da soberania popular, já sabido que soberania teria quem dominava a condição econômica da burguesia. Quem não dominava essa condição econômica estava subalterno da mesma forma e, portanto, essa soberania popular nunca foi praticada em sua essência. O núcleo econômico do liberalismo acompanha o núcleo político, tanto o direito de propriedade como o individualismo econômico, que a gente também vai chamar do sistema da livre empresa, do capitalismo, dependendo das várias épocas em que a gente vai estudando esse assunto. Mas a ênfase é sempre o caráter voluntário, a ênfase é sempre a vontade. A ponto de, em algumas organizações sociais, a liberdade de contrato ser maior do que a liberdade de expressão. E isso justifica de cara uma parte do nosso formalismo no judiciário, em que a leitura do contrato pelo juiz é mais importante que ouvir as partes. E que só muito recentemente, quando a gente começa a relativizar a autonomia da vontade das partes, é que a gente começa a perceber que muitos dos contratos não expressavam, a bem da verdade, essa autonomia da vontade das partes. Com o advento dos contratos de adesão, então, a gente descobriu que a autonomia da vontade das partes era quase como uma relíquia, que ela não existia mais. É isso que vai dar os contornos daquilo que nós chamamos indiscriminadamente, sem grande preocupação teórica hoje, de estado do bem-estar social. Quase tudo hoje vira estado do bem-estar social e nós nos afastamos da conceituação teórica, que eu peço licença para citar, e escolhi Streck e Bolzan, o professor Lênin Streck, conhecidíssimo de todos nós, e o professor Bolzan, ambos da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, essa grande universidade que a gente tem no Brasil, no estado do Rio Grande do Sul. E eles vão dizer para nós que esse modelo de Estado é o que garante tipos mínimos de renda, alimentação, saúde, habitação, educação, não como caridade, mas como direito político. E o cerne desse Estado se coloca exatamente nesse aspecto de um direito próprio do cidadão a ser garantido pela ação positiva do Estado, que então se torna o afiançador da qualidade de vida do povo. O Estado não dá nada. E é essa a metodologia teórica que nós precisamos resgatar. O estado do bem-estar social não dá nada. O cidadão é que se organiza e propõe as demandas sociais que são conquistadas e são conquistadas como resultado de tensões e conflitos. O Estado que dá, o Estado que faz caridade, não quer o conflito. Aqui, essa figura está afastada. Esse Estado não dá nada. Ele se organiza economicamente, ele se organiza politicamente a partir das demandas que lhe são colocadas, ou seja, a partir das tensões e do conflito. E a ideia que a gente gosta de cultivar, o que está no imaginário social, é de que o welfare state, o estado do bem-estar social, vivia sem conflitos. Essa maravilha. E aí, logo de cara, o primeiro exemplo são os países nórdicos. E eu fico olhando esses exemplos de Suécia, de Finlândia, e dizendo, mas do que nós estamos falando, né, cara pálida? Porque como esse exemplo aplicado aqui à nossa realidade latino-americana. Então, o estado do bem-estar social foi um importante momento de construção do conceito de cidadania, que é exemplo do que já nos ensinou há muito tempo Flávio Teoresan, um conceito em permanente construção. Não há uma cidadania para ser reconhecida. Existem milhares de modalidades de cidadania, a depender das diversas demandas sociais que os grupos organizam. Cidadania como direito a ter direitos, nos lembra ainda a professora Flávia Teoresan, e que é
mutável, extremamente mutável, até porque é uma sociedade hipercomplexa. O duro para nós é ter que reconhecer que o estado do bem-estar social no Brasil não aconteceu. Nem no Brasil, nem na América Latina. N razões, algumas delas muito conhecidas de nós todos. E aí eu aceito a provocação do professor Nalini e digo, afirmo que o Legislativo e o Executivo têm a obrigação de consolidar e executar. E que o Poder Judiciário tem um papel subsidiário. O papel de protagonista das políticas públicas não é e não pode ser dele. E aí não é um apego conservadorista ou conservadorismo meu a Montesquieu, a divisão. Não, eu estou longe disso. Estou bem longe disso, graças a Deus. O que eu quero discutir é de onde tem que sair as políticas públicas. E vou mais longe. A expressão pública não estabelece nenhuma diferença com o privado. A compreensão da vida em sociedade é que dá o sentido de público. Portanto, nada obsta que o atendimento à demanda venha dos setores privados. Há uma confusão danada. Quando se critica, por exemplo, volta ao assunto, o sistema de saúde suplementar dizendo que o setor privado não tinha que estar nesse setor. Tinha sim. É bom que esteja. Tem que fazê-lo de forma eficiente e justa. O objetivo das políticas públicas, sem dúvida, é efetivar os direitos sociais constitucionais. Mas isso não será feito sem o envolvimento da comunidade na construção e execução e principalmente na fiscalização para racionalizar custos e obter resultados mais eficientes. Longe de mim apaixonado pela escola de Chicago, não é esse o meu problema, mas a razão nos mostra que os recursos são finitos. A razão nos mostra que os recursos não podem ser usados de forma indiscriminada e ninguém melhor para ajudar a fiscalizar ou para efetivamente fiscalizar do que a população beneficiária. A Constituição brasileira, e é curioso disso, quase ninguém fala, viabiliza em inúmeros momentos a participação da sociedade. Eu fiz um trabalho para a área de ciência política a esse respeito, tive a honra de ter esse trabalho escolhido e mostrar num congresso de ciência política na Costa Rica, que foi uma outra gratíssima surpresa poder conhecer a Costa Rica, esse maravilhoso país tão desenvolvido que a gente mal ouve falar aqui no Brasil. E lá na Costa Rica eu elenquei para os meus colegas na área de ciência política o quanto a Constituição brasileira prevê a participação popular. E que é uma incógnita para nós por que essa participação popular não se realiza. Na verdade, não é uma incógnita, mas é um problema a ser resolvido. A sociedade precisa ser preparada para participar. A complexidade das políticas públicas hoje não dá mais espaço para aquela coisa romântica de reunir meia dúzia de pessoas semi-analfabetas e dizer como vocês gostariam que fosse a nossa cidade. Como vocês preveem que seja melhor a vida em nosso bairro? Não existe mais isso. Nós precisamos que as pessoas conheçam tecnicamente peças como orçamento público, como planejamento. É preciso formar o cidadão para que ele possa efetivamente participar de orçamentos, de conselhos municipais. As poucas experiências realizadas nesse país tiveram um resultado muito positivo. O judiciário não pode ser visto como um local de efetividade de direitos individuais, porque isso reproduz a lógica do consumo. Eu vou ao judiciário porque quero que fique melhor o meu atendimento no meu bairro. Esse ano, Campinas, em 1.100.000 habitantes, Campinas completou essa semana 1.096 inserções de crianças em creches públicas por meio de decisões judiciais. E ninguém fala se tem 1.096 colchonetes, se tem 1.096 merendas a mais e se tem gente para cuidar dessas crianças. Esse é o grande problema do atendimento individual. Nós precisamos pensar coletivamente num mundo individualista, é difícil, mas é a nossa grande tarefa. Nós precisamos substituir essa mentalidade de Estado-pai, que eu costumo chamar de Estado-painho, mas não é por nenhum problema com os meus irmãos nordestinos, é para deixar mais engraçado, mas esse Estado populista mesmo, por uma mentalidade de um Estado de cidadania, em que os cidadãos estabeleçam prioridade. Claro que é difícil. Eu diria que nós estamos hoje numa fase, o Poder Judiciário está começando a reconhecer que é ator subsidiário, é uma espécie de bombeiro que vai apagar um incêndio porque precisa apagar um incêndio. Lembra que isso não necessariamente nos responde o que é um incêndio que o Judiciário possa ter apagar e como isso ocorre. Então eu quero reproduzir um pouquinho essa tradição no campo do direito à saúde e fazer alguns contrapontos. Em primeiro lugar,
temos uma tendência também oposta de considerar que o Poder Judiciário não possa ou não deva interferir em políticas públicas, porque afinal de contas, se trata de políticas públicas não é seu papel. Não é o que a professora Angélica disse, nem o que ele fala também sustenta pelo que eu sei. Mas isso tem que se dar ainda comum. Por quê? Porque não parece curioso a muitos que os judiciários declarem constitucionalidade de uma lei. Nem resolve um caso concreto quando não envolve políticas públicas. Ora, só que políticas públicas são reguladas por leis e por atos administrativos. E nós temos aqui ações e omissões. Então, eu acho que essa dissociar das políticas públicas do conjunto geral, digamos assim, da função do Poder Judiciário em relação ao controle de constitucionalidade das leis, regulação ou omissão, também temos que ter cuidado de não fazer essa dissociação. Porque políticas públicas são isso. São reguladas por leis, por programas de regulação do governo, que não são reguladas por outros atos normativos de caráter geral ou atos administrativos. Então, se trata, assim, do controle da lei do legislador, da sua ação e omissão e da atuação do Poder Executivo. O problema no Brasil não é esse. O problema no Brasil, nós apostamos quase que apenas na dimensão individual e negligenciamos a coletiva. É evidente que a aposta na dimensão coletiva, ela fortalece as posições individuais e, evidentemente, inibe os efeitos colaterais perversos das demandas apenas individuais. Esse acho que me parece um problema. E é claro que nós temos que, eu vou dar um outro exemplo bem concreto, que me parece assim, evidente aqui, na educação, bem lembrado, é óbvio que na medida que não existe uma ação coletiva forte para a promoção em conjunto, não deveria ser realmente mais produtivo, da questão do acesso à creche, porque eles envolvem outras coisas que não são demandadas nessa ação individual, a resposta do judiciário qual vai acontecer? Se provocar uma ação individual, na ausência de uma ação coletiva adequada, eu não posso negar a jurisdição para ação individual. Essa é a questão. A ausência de ação coletiva não pode ser um subterfúgio para impossibilidade de demandas individuais. Então, assim, nós temos que, evidentemente, deixar bem claro que, mesmo pelas políticas públicas da dimensão individual coletiva, a supressão dessa dimensão individual, a bem de uma suposta igualdade de acesso às ações públicas, era uma falácia. É óbvio que o acesso à dimensão coletiva, ele vai propiciar que essa dimensão individual passe realmente a ser subsidiária, residual, excepcional, que é o ideal. Por exemplo, nós acho que nos preocupamos, eu vou falar na UERJ sobre isso, nós nos preocupamos muito, isso está melhorando agora, nós nos preocupamos muito em comparar, e acho que uma das falhas da gente como cientista do poder constitucional, muito ainda em nos comparar nas estratégias judiciais, efetivação dos direitos, e assim por técnicas de decisão, efetivação dos direitos judiciais, e não, no centro da saúde, e não estamos muito preocupados em comparar sistemas de saúde. Porque nós temos que distinguir o direito à saúde, o direito à educação, o direito à alimentação por diante do sistema, seja de saúde único ou de outros modos, de, por via das políticas públicas, estruturar a estratégia de implementação desses direitos. Ora, na comparação de sistemas de saúde, ou sistemas, enfim, de ensino, etc., nós temos muito mais chances de descobrirmos eventuais saídas, do que apenas comparando como o judiciário que atuar está atuando nesse setor. E eu tenho a impressão que lá em 88 nós quisemos fazer um atalho, enfim, até mais rápido, mais curto, é a história da adolescência democrática. Nós vamos fazer democracia sem tanto esforço, quer dizer, alguém vai assegurar isso para nós. Isso vai bem dentro da tradição mesmo, paternalista brasileira. Aqui o pai, que antes era o executivo, foi escolhido o Poder Judiciário para ser o pai, o novo pai. A única diferença foi essa: antes o pai era o executivo, tudo se esperava do Poder Executivo. Nós ficávamos esperando ali que o executivo resolvesse todos os nossos problemas. Então, o legislativo, em certa medida, também, esquecemos de tudo isso, deixamos de lado e vamos imaginar o judiciário. Então, o judiciário, ele é o responsável por assegurar, enfim, a plena fruição dos direitos individuais e direitos sociais também, claro. A demonstração de que houve uma crença, diria, sobrevalorizada, houve uma sobrevalorização, do Poder Judiciário, está demonstrada pela preocupação muito grande com instrumentos processuais
toda a ordem. Então, ação de inconstitucionalidade de omissão, mandado de involução, não estou nem analisando individualmente para dizer que não tem algum sentido, mas uma preocupação, não houve a mesma preocupação em estruturar o sistema partidário, em estruturar o poder legislativo. Como é que é o nosso, vamos esquecer o processo judiciário, este foi pensado à exaustão pelo Constituinte de 88. E o processo legislativo? O que se inovou no processo legislativo em relação à ordem constitucional anterior? Muitíssimo pouca. Mas nós temos, e isso é papel, sobretudo da área jurídica, nós somos engenheiros de instituições. Então nós temos que construir as instituições democráticas que queremos. Porque se não as construirmos, ninguém o fará. Isso não surge naturalmente. Tem que haver proposta, tem que haver preocupação, tem que haver mensagem, desde o terreno acadêmico. Então, e nós formamos nos últimos anos, exatamente pessoas com essa crença. Olha, você está se formando, você vai exercer o poder judiciário, é onde se resolve o problema da democracia no Brasil. Não é no Congresso, não é no Executivo, etc. É no Judiciário. Só podia dar uma sobrecarga imensa e uma frustração que vem no segundo momento. Não que o processo político também não comporta as suas frustrações, mas isso é próprio do processo político. Nós sabemos que um dia sucede a outro, etc. As eleições sucedem, eu vou testando as opções, isso é próprio. Eu já sei que eu vou testar uma fórmula que depois eu vou poder testar outra. Nós vendemos a imagem de que a questão de implementar direitos sociais, sobretudo no Brasil, era uma questão de vontade política. Que como a área política não tem essa vontade, ou é meio tíbio nessa vontade, ou misto nessa vontade, cabe então ao juiz Hércules, né, resolver essa falta de vontade política. Esse é parte do nosso desastre. Então, o que eu diria? Cabe ao judiciário, um pouco na linha do mínimo, também tentando traçar uma síntese, o que se pode esperar. Mas não cabe ao judiciário nenhum papel em relação às políticas públicas. Claro que cabe. Um papel relevantíssimo. Um papel de controlador da execução dessas políticas públicas. Como de resto, os sistemas bem organizados do mundo, democrático, funcionam. Ele é sobretudo um controlador, se quiserem, ele é um ator subsidiário, nesse sentido, quer dizer, existem os órgãos, o legislativo formula as regras pelas quais essa política será implementada, o executivo vai dar execução a isso e concretamente proporcionar os bens da vida e aos administrados, e o judiciário vai controlar para que isso esteja dentro do padrão que a Constituição impõe, própria, sobretudo a Constituição, controlando tanto a legislação quanto os atos de execução dessas políticas. Mas os amigos vão concordar que o tema é apaixonante e eu sou apaixonado por essa temática, não exatamente como advogado, porque eu vejo do lado do Estado os problemas, mas eu vejo também que nós não percebemos ainda que o Estado autoritário que está lá de trás passou. Agora nós temos que construir um Estado democrático participando da construção, não dizendo assim, eles, toda hora eu escuto, eles, é nós é que vamos construir a democracia. Eu só queria suscitar esse debate entre os três, porque eu acho que esse é o ponto culminante, imagino, que é a discricionalidade do juiz, né? Quer dizer, ele substituir a discricionalidade do agente que foi eleito para isso, que tem lá a competência dele. Queria ouvir. Professora Angélica, gostaria de começar, que anotou bastante. Eu falo muito, né? Então é perigoso. Mas muito rapidamente, assim, para enfrentar um pouco esse debate. Até voltando à questão do coletivo e do individual. O ano passado, um juiz no Rio de Janeiro determinou a internação de um cidadão brasileiro numa UTI, numa unidade de terapia intensiva, porque ele tinha tentado no hospital e não tinha conseguido, então pediu pela via do judiciário, e o juiz, evidentemente, diante do laudo técnico que tinha lá, do parado técnico do médico, mandou internar. E a chefe, a plantonista da unidade de terapia intensiva, teve um surto psicótico quando recebeu o oficial de justiça, arrastou o oficial de justiça pela camisa para dentro da unidade de terapia intensiva e disse ao oficial de justiça: decida quem eu tiro, decida quem vai morrer. Ela falou: eu não tomo essa decisão, você vai tomar. Aí disse assim: o meu juiz mandou que tem que pôr alguém aqui.
Aí ela especificou muito claramente para onde deveria ir o juiz, o oficial de justiça e tal, e falou assim, eu vou prender a senhora. E ela disse, é isso que eu quero. Eu quero ser presa, porque presa não tem que tomar decisões. Presa, o seu juiz vai tomar a decisão de vai tirar A, B, C e tal. Ou seja, é paradigmática essa história para dizer onde é que nós estamos chegando. Quando a falta de perspectiva coletiva cria para o indivíduo a sensação de que tudo pode. E não é que tudo pode. Porque isso colocado no plano da discussão coletiva, professor, minimiza muito. Isso que eu disse, olha, vamos sentar todo mundo, vamos pensar. Qual é o critério de proteína? Não tem vaga no hospital no Rio de Janeiro. Então vamos atrás do prefeito. Vamos atrás do Cabral, vamos atrás do Eduardo, do Eduardo Paes, vamos atrás deles, vamos atrás do secretário. Agora, sobra, ao fim e ao cabo, para a médica intensivista, que estava preferindo ser presa. Nós também podemos criar uma situação, uma sociedade dessa. Essa não é uma sociedade democrática. Está prevalecendo o direito daquele que pagou o advogado, ou que tem um advogado, tá. Mas isso não é democracia. Então, eu me preocupo muito quando a gente diz para o indivíduo, olha, esse é um direito que você pode exercer individualmente. Porque, ao fim e ao cabo, também, eu prometo encerrar agora, quem está exercendo individualmente é a classe média, que às vezes escolhe estar no plano de saúde, às vezes escolhe, como o senhor disse, o Dr. Recha disse isso, às vezes escolhe estar no SUS. Posso concordar e discordar novamente ao mesmo tempo, e é importante que eu discorde também ao mesmo tempo. Primeiro porque a coisa também novamente não é tão simples assim, não? Primeiro porque afirmar que é só a classe média que busca é um engodo, tá? Isso não se comprova na realidade. Primeiro porque... Desculpe, eu conheço os estudos sobre o Virgílio, são estudos torcidos, né? Estudos focalizados, universos de coleta de análise também distorcidos. Temos estudos também no Rio Grande do Sul, que mostram que a maior parte das demandas é por defensoria pública, não é por advogado constituído. Ou seja, se nós temos na realidade um Estado que não tinha defensoria pública se fosse constituída, é evidente que as pessoas vão buscar advogado, e nem, inclusive, muitas vezes, com assistência judiciária gratuita. Buscar advogado significa ser litigando sem assistência judiciária gratuita. Né? Questão dos custos. Né? Dizer que alguém busca um medicamento e o juiz custa 3, 4 mil reais por mês, classe média também, tem medicamento que eu, com o salário de juiz, não posso adquirir com o juiz. Né? Nem se eu gastar todo o salário, não vou pagar o medicamento, não vou comprar nenhum leite. Quer dizer. Então, essa questão, em primeiro lugar, esses estudos são estudos falaciosos, se não combinam vários fatores de análise, né, em demonstrar claramente que é o tipo de benefício que está se buscando, qual é o custo dele, qual é a renda média dessas pessoas e se de fato realmente elas têm condições. Fora isso, nós estamos fazendo análises muito rasteiras, né, sem qualquer consistência. Já vi várias críticas muito consistentes em relação a várias dessas pesquisas, que se baseiam em universos muito focados. Então, acho que eu já participei de estudo do professor de Princeton, que fez um estudo muito profundo no Rio Grande do Sul, que é um antropólogo, tem até vários livros publicados, sobre isso, claramente demonstrando o quanto há uma distorção nessas análises. Né? Embora a esquemática até mostre algumas realidades. Segundo, o SUS eu próprio acabei dizendo que eu sou favorável a uma reforma profunda e mais racional da relação público-privada. Agora, dizer que a Constituição exige que para quem tem o SUS não pode usar para o privado e vice-versa, a Constituição não diz isso, a Constituição diz Constituição de complementar. Então, é outra interpretação distorcida. Segundo, plano de saúde que cobra R$30 por mês, todo mundo sabe, o Estado sabe, e o consumidor sabe, só não quer saber, que não vai poder oferecer tudo que eu falei. Então, é normal em sistemas que plano de saúde privado assuma uma parte das competências e o Estado assuma outra parte das competências. O Estado sabe que vai atender aquilo, mesmo quem tem plano de saúde privado. O plano de saúde vai atender aquilo, mesmo que o Estado está atendendo o resto. Né? Aí cada um cobra a sua faixa e cobre a sua faixa. Né? É uma racional de repartição de competências, atribuições, até eventualmente de... Então, essa questão de como se funciona. Né? Então, acho que as soluções não são tão simples assim. Com relação ao UTI, temos uma situação muito curiosa. Né? Dizer, então, que se a UTI foi estruturada para ter 20 leitos, há 10 anos o Estado toma uma medida para aumentar para 50 leitos, ou 100 leitos de necessidade. Né?
e dizer então que simplesmente o cidadão que não foi colocado na UTI vai ter que morrer porque não foi colocado na UTI, não faz muita gente, porque aquele que está no UTI vai ter que sair e morrer também. Na verdade, alguém vai ter que morrer porque o Estado não cumpriu as suas funções. O Congresso, numa democracia, o parlamento, ele é imprescindível. Então não tem como resolver isso sem o Congresso. E aí começar a pensar um pouco mais, a partir do mundo acadêmico mesmo, questões como o sistema partidário, o sistema eleitoral, o funcionamento do processo legislativo. Acho que isso é tão urgente quanto as questões que nós discutimos de 88 até agora, que envolvem o controle jurisdicional. É algo também importante, mas eu acho que há um desequilíbrio aí. Nós estamos com um baixíssimo nível acadêmico de discussão de questões legislativas e um altíssimo nível de discussão das questões processuais judiciais. Tem que equilibrar um pouco a balança.